Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politrês. Escutou a nossa vinhetinha, já escutou essa musiquinha? Para tudo que tá fazendo, corre pra frente da TV, porque o Band Mulher já começou. Bem-vinda, bem-vindo e boa tarde pra você. Hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Sabia que tem gente que tem fobia quando o assunto é grana? Pois é, medo de gastar, medo até de ficar pobre, inclusive medo de ficar rico, já pensou? Pois é, a gente vai explicar sobre esse transtorno, saber quais são os motivos e como lidar com essa fobia. Também hoje é dia do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, vamos conhecer uma empresária que tem no sangue o dom do comércio. E nesse embalo, vocês também vão conhecer mulheres que transformaram a produção de doces em fonte de renda lá em Araxá. Nos bastidores, nem te conto um bafão. Nós vamos falar sobre os artistas que é melhor ficar um pouquinho mais longe porque tem mau hálito, já pensou? Tudo isso a partir de agora, não sai daí não, o Band Mulher já começou. E quando a gente fala de bafão, né, aqui, Bia Romagnoli já está aqui porque a gente adora falar de bafão. Qualquer um, né, Bia, dos bastidores famosos só tem isso. De hoje, olha só, Vanessa, nada mais desagradável, né, gente? Quem não passou por uma situação constrangedora? E não só em questão de mau hálito, em outras situações. É verdade. Né? É. Cheirinho de asa. Nossa, oh, meu Deus do céu. Não, de repente você tá ali conversando com a pessoa, você sente que ela tá com aquele mau hálito, mas não dá pra falar, chupa uma balinha, não dá. Pois é, não, mas você sabe que teve ator e atriz que já passaram por isso, contracenaram com situações assim, olha só. Paola Oliveira, ela disse que já passou por uma situação assim, mas ela fingiu o quê? Fingiu sentir nada, ou seja, deixa pra lá, né? Ele tá com mau hálito, vamos lá, vamos à luta, vamos beijar a si mesmo, né? Olha só, essa daí, gente, é a Maria Zilda. Ela disse que já contracenou com o Zé de Abreu e disse que o Zé de Abreu tinha um mau hálito de cigarro, bebia. Então era terrível contracenar, viu? Tinha bastante bafo. O Caio Castro disse, né? O Caio Castro, ele contou que esse é o Sérgio Guizé. Sérgio Guizé, conforme vai passando as fotos, então a gente vai falando. Pode ir, é isso. Sérgio Guizé, gente, ele disse que tem, as pessoas que falam, né, que ele tem muito bafo porque ele fuma muito. Também. Então ele fuma muito, tem muito bafo, então diz que perto dele é difícil ficar. Você sabe, olha aí, Thalia. Lembra da Maria del Bairro? É, gente, ela tem bafo, muita gente já reclamou. E por quê? Olha, Brad Pitt tem bafo, gente. Vocês têm noção de um negócio desse? Bafão total. A Paola, então, não tem bafo, ou seja, ela teve uma situação constrangedora com amigos, mas assim, não teve coragem de falar. Sérgio Guizé, o Caio Castro disse que teve que contracenar numa cena de beijo com uma atriz, que ele teve que dar 4 balinhas pra ela. Chegou a oferecer, não chegou a falar assim, olha, você tá com bafo, tá? Mas não, ele chegou e falou, olha, umas balinhas aí e tal, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Né? Brad Pitt uma colega dele chegou ao ponto de oferecer chiclete, mas ele recusou. Na hora de ir lá gravar, o Brad Pitt não aceitou aí o chiclete que a amiga dele, né, ofereceu, porque diz ela, segundo a reportagem aí, que ele tem bafo. Maria do Bairro, olha só, a Maria do Bairro, a atriz Thalia Sodi, ela comia muito em restaurante de frutos do mar. E aí, todo mundo comentava que nesse restaurante Frutos do Mar, não sabia que Frutos do Mar dava mau hálito, né? Capaz, né? Mas aí todo mundo reclamava muito da Maria do Bairro, da Thalia, por conta disso que ela tinha bafo, gente. Meu Deus. Eu tô aqui, precisa ver as caras, gente, que horror. Ninguém merece seja assim, conversar com a pessoa que tá com mau hálito. Imagina ter que fazer um beijo ali, né, durante uma cena. Mas eu já tive situações que eu tive que conversar com pessoas, de colegas de trabalho em situações. Agora, eu tenho uma solução. Chupar uma balinha? Não. Você
tem que colocar em situações como se fosse com você. Cara, eu tô com tanto mau hálito, não sei se você tá sentindo. Você não quer uma balinha? Eu costumo ter, eu finge que é comigo. Finge que é comigo. Dica da Bia. Olha, eu tô com uma asinha aqui que eu acho que não tá legal, hein? No ambiente meio fechado. Vamos, né, dar uma amenizada aqui, que tal? Você traz a culpa pra você. Traz o problema, traz o problema pra você e traz pronto. o problema pra você, aí a pessoa do outro lado, né? Porque beijar uma pessoa com bafão não dá. Ai, não, aí né? Não tem condição. Vamos mudar de bafão? Dá não. Qual que é o próximo bafão agora? Olha, sem ser com esse cheiro é muito ruim. sério Esse e é um polêmico. assunto sério, Sério e polêmico. O filho da Gal Costa, gente, tá pedindo a exumação do corpo da cantora Gal Costa, que morreu em novembro de 2022, porque na época ele não tinha ainda maioridade, hoje ele tem 18 anos, e na época a viúva da Gal mandou ela ser sepultada, né, enterrada em São Paulo. Só que esse aí, o filho dela, hoje com 18 anos, tá pedindo exumação porque a Gal Costa tinha comprado um jazigo ao lado da mãe lá no Rio de Janeiro. E aí ele está pedindo, então, para que tire o corpo da mãe, que está em São Paulo, para ficar, então, do lado da avó no Rio de Janeiro. E isso está causando uma polêmica toda, porque a viúva da Gal, né, tomou essa decisão de ir lá tomar frente. E foi um pedido da Gal, antes mesmo de falecer, que ela queria ser sepultada ao lado da mãe. Faz sentido. O filho agora tem a idade, pode tomar uma decisão, quer que coloque lá no túmulo que já era da família, enfim, né? É polêmico. Quando se mexe com pessoas que já se foram, é bem dramático, bem polêmico, né? e constrangedor. Constrangedor, de verdade. Bia, o que tá rolando lá na rádio Band FM 99,9? Muitos ovos de Páscoa, hein? Vários ovos de Páscoa sendo sorteados a qualquer momento. Você anota os horários que passa o nosso coelhinho, anota o dia e o horário e boa sorte. E mais, nós estaremos também participando no domingo a partir das 8 da manhã do Circuito das Cidades, uma corrida que vai ter lá no Parque do Sabiá. Então, domingo a gente vai estar com a nossa equipe de promoção lá. Eu não vou correr, mas eu vou correr, tá lá. É delícia, né? Quem sabe eu dou uma passadinha lá? Isso. Eu recebi esse convite, tô achando, Olha só, hein? vou te filmar nos Muito stories bom. da rádio, fiquem atentos. Bia, amanhã você volta. Beijo, Volto obrigada. com muito mais Até. bafos. Beijos, Obrigada, tchau. beijo. Olha só, esse horário, né? Acabou o almoço, nada melhor do que comer um docinho, né? Inclusive, uma cidade onde é possível encontrar um monte de doces deliciosos é em Araxá. Lá a produção não para de crescer e o mais incrível, gente, as mulheres são as principais responsáveis por transformar essas delícias em negócios. Araxá é aquela típica cidade mineira, tranquila, com pouco mais de 111 mil habitantes, cheia de histórias registradas nos museus e nos prédios com arquitetura imponente. Mas um dos principais atrativos do município você não encontra assim de cara. É preciso procurar. Quem mora por aqui costuma dizer que é só seguir pelo cheiro e logo você encontra uma doceira aos pés de um fogão. A cidade ganhou fama internacional pelos doces e já até transformou um deles em patrimônio imaterial. Ambrosia, ou manjar dos deuses. A receita que leva leite e ovo é uma herança portuguesa, que aqui ganhou toques especiais. Uma delícia, presente em quase todas as fábricas e sempre exposta ao lado de outras delícias. São dezenas de opções para todos os gostos, com frutas, chocolates e muito mais. Em meio às compotas, nós encontramos a Fernanda, da terceira geração de doceiras. É muito gratificante, né? Porque assim, a gente quer dar continuidade em uma tradição que já existe na cidade e uma tradição de família, né? Mais do que na cidade, é uma tradição de família, algo que veio da minha avó, passou pela minha mãe. E eu tô aqui também desde criança, né? Que desde que eu tinha 10 anos, um pouco antes, que a gente tá nessa produção. Então é muito bom saber que eu tô dando continuidade. Um ofício que vai muito além de vender doces. Eu falo que o cheiro ele traz uma memória afetiva muito grande. Então, quando eu chego aqui, a gente sente o cheiro, é o mesmo cheiro que tinha na casa da minha avó, né? Que a minha avó não é de Araxá, então a gente ia lá algumas vezes por ano. E a hora que a gente chegava na casa dela, era esse cheiro que a gente sentia. Então, até hoje, né? O mesmo cheiro traz aquela lembrança, aquele aconchego.
E, inclusive, a gente escuta dos clientes isso também. Nas lojas das fábricas é possível ter um contato mais próximo, não só com os produtos. Antes de levar para casa, a gente pode provar. E mais do que isso, pode ver de perto a produção. O pessoal está ali cortando o doce de leite. A gente vai notar e vai ver agora como que ele foi feito. Um exercício de pura paciência. Fogo aceso a doces que levam dias para serem feitos. A doceira precisa ser companhia em todo o processo. São horas na frente do tacho, cuidando, esperando, incrementando. Isso aqui tem que ter muito amor, né? E gostar. Doce, minha sogra sempre falava, realmente, cada dia ele ensina uma coisa diferente. Então, e tem que gostar para a gente poder levar para os nossos clientes esse amor, né, que a gente faz mesmo com muito carinho. A tradição de Araxá remete aos doces em compotas e às balas, mas atualmente também é possível encontrar uma variedade grande de doces finos. A Érica começou na atividade numa época em que a história dela mudou completamente. Uma história, aliás, literalmente de suspiros. Ela começou em função da maternidade, né? Eu queria aliar alguma coisa com a maternidade, trabalhar e tudo mais. E nós vimos no nicho dos suspiros uma oportunidade. A empresa já tem 7 anos e só cresceu desde então. Ao longo dos anos, a variedade de produtos só foi aumentando. Como é que foi isso? Você resolveu experimentar, sair do suspiro tradicional que a gente está acostumado, né? Exatamente, César. Um dos grandes diferenciais que a gente trouxe para a Dona Maria Tentem foi a questão da saborização dos suspiros. Então, hoje a gente tem do tradicional suspiro, né, de limão, da época de vó mesmo, suspiros com chocolate, sabor de cacau, de ninho, o nosso carro-chefe, que é o suspiro de café. Então, são os sabores diferentes que acabam atraindo o nosso público. Me ajuda a colocar isso aqui? Vou mostrar pro pessoal? Claro. Esse aqui é um ovo de Páscoa. Isso, é o ovo de Páscoa, a casca dele, né, toda em suspiro. E aí, por dentro, ele tem o cacau, chocolate e trufado. E para poder ficar mais gostoso ainda, os bits de suspiros, que são esses suspirinhos todos cobertos de chocolate. Aí não tem como resistir. Vou provar. Pode? Claro! Bom demais, não? Os doces da Érica e de mais de 50 expositores de Araxá ganham ainda mais destaque nesta época do ano. A Fena Doce, que será realizada no fim do mês, mostra à população e aos visitantes toda a variedade de delícias produzidas nos 4 cantos da cidade. Muitas pessoas fazendo doces. Cada edição da feira, da Fena Doce, a gente traz um expositor novo que a gente fica até surpreendido para ver quantas pessoas em Araxá faz doces dessa maneira. E desse também a gente pode trazer, né, o empreendedorismo da mulher, que a maioria são mulheres. Nas mãos delas, sabores de vida, que mais que agradar o paladar, trazem uma experiência única. A mulher é muito delicada, muito afetiva, então essa questão do empoderamento, do poder fazer, por mais que seja um doce leve, suspiros, né? Ele causa impacto e tem a força da mulher presente, da mãe presente, que pode fazer. Então esse conceito de afetividade eu queria para minha empresa e sobretudo quando as pessoas comecem o meu suspiro. Que delícia de reportagem. Hein, César? Eu falei, quando você fizer, você manda um docinho de Araxá para nós. Bora pro intervalo, que na volta a gente tem o nosso quadro Mulheres Empreendedoras, com uma história que passa de geração para geração. Não sai daí, não. Que
é food no Bernardão. Uma delícia de preço baixo. Assim bovino, R$19,98 kg. Peixe piramutaba enviscerada ráfia, R$11,99 kg. Salsicha Seara, R$6,99 kg. Cerveja Brahma Lata, 350 ml, pack com 18 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$2,89. Refrigerante Coca-Cola, 2,5 litros, R$8,99. Arroz Vasconcelos, 5 kg, R$29,98. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Beta Outlet, promoção Março da Alegria, oferta todo dia, descontos imperdíveis no mês do consumidor, conjunto box de molas ensacadas por apenas 12 vezes de R$129, isso mesmo, só 12 de R$129, sofá retrátil e reclinável apenas 12 vezes de R$199, eu disse 12 de R$199, cliente feliz é nossa maior garantia. Beta Outlet, Avenida Barão do Rio Branco, em frente à rodoviária de Uberaba. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Colocamos câmeras para ver as reações de quem experimenta o novo amaciante concentrado Casa Flor. Gostei. Ótimo. A família Casa Flor cresceu. Novo amaciante concentrado Casa Flor, com microcápsulas que prolongam o perfume. Casa Flor, perfuma por onde passa. Mineiro no Donos. Oferecimento Café, a bebida do Brasil. Cajubá, a melhor opção. Band Mulher já está de volta, né? E hoje é dia do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, que a gente sempre traz histórias de sucesso. Inclusive, gente, o instinto de empreender no comércio está no sangue dela, que é proprietária de uma loja de roupas infantil em Araguari há 25 anos. E essa história, ela é muito mais antiga, porque ela foi criada dentro de lojas com os pais, carrega isso no sangue e veio contar pra gente sobre, que é a Patrícia Gama. Bem-vinda, Patrícia, ao Band Mulher. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, né? Veio lá de Araguari para contar essa história para nós. Sim. Muitos anos como empreendedora na loja, que já é conhecida em Araguari. Queria que você contasse pra gente como que tudo começou, porque eu já falei um pouco com o pessoal que você tem no sangue esse instinto de comércio, né? Isso, é assim, eu nasci dentro de uma loja, né? Na época, muitos anos atrás, quando meu pai começou, nem existia lugares assim, muito para comprar. E a minha mãe fabricava para o meu pai vender. E aí, meu pai tinha uma loja, né, no mercado municipal, onde foi a minha escola. Então, assim, desde pequenininha eu cresci com isso, né? Com meu pai ajudando, já com muita responsabilidade. E a minha, assim, eu cresci participando disso, isso, né? Participando. Quando que veio, né, depois desse tempo, né, cresceu e moça já resolveu e decidiu ter o seu próprio negócio? Então, foi assim, como o mercado era uma loja mais popular, eu sempre fui ligada à moda. Então, eu queria ter a minha loja com o meu estilo. E um dia eu passei numa porta estava fechada uma porta. Eu falei assim, ali está o lugar onde eu queria montar a minha loja. Eu cheguei com a ideia e falei com os meus pais. E a minha mãe falou assim, então vamos lá olhar. E foi quando tudo começou. A gente começou numa portinha. No começo era eu e a minha irmã. E a gente foi por muitos anos juntas. E dessa portinha eu fiquei pouco tempo. E já teve a oportunidade de, quando desocupou o cômodo da esquina, e já foi para 3 portas. E a gente já montou uma loja maior. E veio os filhos, né? Eu casei, engravidei e eu não podia tanto viajar, buscar para fora. E eu comecei a trabalhar com o infantil. Meus olhos cresceu para essa área, né? De vender para roupa, para criança.
E foi quando a gente mudou a loja para... Era adulto, então a gente mudou a loja para o infantil. Porque representante ia na porta e comecei a vender grandes marcas. Trazer para a minha cidade coisas que não tinha, que a pessoa tinha que buscar fora. E eu trouxe para Guari. Então, nesse momento, eu já vejo o seu instinto de empreender, de já ter noção ali, quando você viu aquele cômodo que era num lugar estratégico, o perfil do seu cliente, que na hora que você fala, poxa, a demanda está grande e precisa se trazer marcas que não tem em Araguari. Então, não assim, tinha. Veio esse instinto de mulher empreendedora para fazer tudo acontecer, né? E é difícil, porque nessa caminhada, muitas coisas aconteceram, né? Às vezes a gente não tinha o recurso próprio, né? E foi aonde que sozinha a gente não consegue. É aonde desde o começo, eu tive o apoio, né? Do Cicobi, Aracobi, que é onde eles abraçam. Eu sinto que é um lugar assim, onde a gente chega e a gente não só apenas assim, aquela visão de estar ali nessa questão, mas assim, abraçar, ver o que pode, o que você consegue, né? E foi assim, essa caminhada com o Cicobi foi assim, uma parceria que vem 24 anos. Que legal, né? Quais foram os principais desafios nessa trajetória, assim, às vezes lidar com o cliente, lidar com o funcionário, pensar em tudo ao mesmo tempo e mais conciliar com a família? Quais foram essas lutas, assim? Então, mulher, né? É casa, é filhos e meus meninos ficaram dentro da loja até não ter jeito mais, né? Ficaram comigo lá dentro até eu falar assim, agora não tem jeito mais. A gente tem que levar para a escola e meus meninos foram muito pequenos para a escola. E acho que são os dois piores, assim, as coisas mais difíceis. Montar uma equipe, né, que trata o cliente como ele deve ser tratado, o atendimento, que eu acho que ele é o mais importante, que eu priorizo muito o atendimento. E meus clientes são muito antigos, né? De moro numa cidade pequena. Hoje eu falo que eles estão voltando, meus clientes estão voltando com os filhos. Então, assim, são muitos anos, né? Então, esses 24 anos, eles vão indo embora e agora eles estão voltando. Porque é uma empresa sólida, né? Que eu falo sólida, assim, todos que a gente construiu uma história. E veio a pandemia e eu pensei, e agora? É verdade. Porta fechada, muitas lojas fechando e o recurso, mais uma vez, esgotou, que a gente foi até o limite e mais uma vez, uma das dificuldades, né, que você me perguntou, é a questão dessa parceria, que o Cicobi sempre abriu a porta, sempre confiou, porque é uma troca. Verdade. Né? Agora, um novo desafio que eu sei que você viveu recentemente e que está aí, foi dar mais um passo, mudar a loja de endereço, uma nova estrutura, então foi mais uma conquista, né? Isso. Por 25 anos no mesmo endereço. E tem 3 meses que a loja já vinha assim, pequeno o espaço que eu estava. Eu precisava crescer para trazer mais outra opção, porque hoje eu não sou só mais teen, eu não sou mais só infantil, eu tenho teen. Então a minha loja ela cresceu, né? E eu precisava de um espaço maior e veio a mudança. Ah, que legal. Né? A gente mudou para um espaço maior, uma loja muito bonita. Estamos mostrando, inclusive, para vocês. Esse dia aí foi o dia da inauguração. É o dia da inauguração. Muita gente, que bacana. Muita gente, e o pessoal abraçou mesmo. E eu acho que o diferencial é quando você faz uma coisa que você ama. Eu amo o que eu faço. Então aproveitando esse embalo dessa declaração de amor, qual o conselho que você deixa aí para quem está assistindo a gente, que deseja empreender, que gosta dessa área do comércio, das vendas e que tem às vezes aquele receio, mas quer dar um passo adiante? Não é fácil. Não vem nada de graça, né? Eu acho que é dedicação. Dedicação, não desistir, porque vai vir muita pedra. E não desistir. Eu nunca desisti, eu sempre tive o apoio da minha família, do meu esposo, dos meus pais, né? E às vezes a pessoa também não tem esse apoio.
né? Então não desista, porque mulher é forte, né? Mulher, quando ela quer, ela consegue. É verdade. Né? Nós conseguimos. É isso mesmo. Hoje, assim, quando você olha para o lado, você vê muitas mulheres em todos os cargos. Não há nada que uma mulher não possa fazer igual ou até melhor que o homem. Muito bem, falou e disse, né, Patrícia? Obrigada, parabéns pela sua história, pelos anos e anos de loja e que nessa nova estrutura, novo espaço ainda venha a receber os seus clientes que eram crianças, agora já são clientes para os filhos deles e que assim continue crescendo com essa turminha aí. Parabéns. Já deu certo. Que bom. Muito obrigada por trazer essa história para a gente. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Inclusive, gente, aproveitando essa história de sucesso da Patrícia, eu quero falar com você o seguinte: descubra a força da parceria, assim como a Patrícia teve lá na Zap, com o Sicoob Aracop, que é uma cooperativa de crédito que acredita e investe no empreendedorismo feminino. Com soluções financeiras flexíveis e um compromisso sólido, estamos ao lado de mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. Junte-se a nós e fortaleça a sua jornada empreendedora com confiança e apoio. Sicoob Aracop, onde o futuro é construído com igualdade e oportunidades. Que delícia, né, gente? Bom demais conhecer histórias assim que nos inspiram, né? Nós vamos para um intervalo. Na volta, um assunto muito sério que é aquelas pessoas que não têm coragem, que não gostam, que têm fobia de gastar dinheiro. Como assim? Eu te conto, não sai daí não. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Poli3. Ótica Santo Óculos. Só na Santo Óculos você encontra armação, clip-on e lentes filtro azul por R$ 99,90. Lindos óculos solares por R$ 79,90. Santo Óculos. Milagre para seu bolso. Alívio para seus olhos. Lojas em Uberaba, Uberlândia e Igarapava. Vem aí a maior feira do agro de Minas, a FEMEC 2024. E a Flylink é a internet oficial deste grande evento. Oferecemos a melhor conexão com link dedicado, link corporativo e link banda larga. Pra voar tem que ser Fly. Central Rural, a loja do homem do campo. Tudo para sua chácara e fazenda. Rações, inseticidas, feno, medicamentos, ferramentas, acessórios e muito mais. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Atenção Uberlândia, Feirão Casa dos Pisos. Revestimento branco 32 por 57, só R$18,90. Porcelanato 72 por 72, acetinado R$35,90. Casa dos Pisos, Rua das Durandas 9 em Jardim Célia, 3227-1747. Uberlândia é uma cidade feita para todas as mulheres. E quando eu falo todas, são todas mesmo. A Prefeitura criou vários projetos para fazer a diferença em nossa vida, desde antes de vir nesse mundo. E entende que para o mundo ser melhor, a gente precisa de capacitação, incentivo e apoio. Em Uberlândia é assim, faz de tudo para manter a gente segura e protegida. A nossa cidade é feita para mulheres, por mulheres. E por aqui o que a gente tem é o que a gente mais deseja: respeito. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais por elas. Fazer bem para elas. Já estamos de volta. Vamos falar de dinheiro? Quem é que não gosta? Agora, você já imaginou ter fobia de dinheiro? Pois é, existem pessoas que enfrentam esse problema quando o assunto é gastar ou até ficar rico. Já pensou? Nós vamos entender mais na reportagem. Confere aí. Quando o assunto é vida financeira, você tem medo do quê? A gente tem que ter o pé no chão, né? Senão faz besteira, depois lá na frente se arrepende. O controle exagerado dos gastos pode despertar algumas ansiedades. E quando isso fica grave, tem até nome. Você sabe o que é crometofobia? Crometofobia pode se resumir ao medo extremo de gastar dinheiro. Tanto que a pessoa fica checando toda hora o saldo no banco. O controle financeiro é algo essencial na vida de todas as famílias, de todas as pessoas. É algo bom, é algo positivo. O problema é quando isso se transforma numa obsessão. A lista de fobias neste tema é grande. Tem gente que tem até medo de ficar rico. É a plutofobia.
Não. Quem tem? Tem gente que tem, sabia? Não saber administrar os gastos depois e tal. Isso não passa, esse medo não passa pela sua cabeça. Não, se eu ficar rica, eu vou saber administrar muito bem. De ficar rico, não. Agora, de ter que administrar muito dinheiro, sim. Se o senhor ficar rico, passa o dinheiro para mim que eu administro. Opa, viramos sócio já. A ticofobia é o medo do fracasso. A pessoa se nega a fazer financiamentos longos. Peniafobia é o medo de ficar pobre. Tem também a agorafobia, que é o medo do risco do investimento financeiro. Quando se torna uma obsessão, pode ser necessária a ajuda de um terapeuta. Mas com ou sem fobia, o certo é que é preciso administrar as finanças com planejamento. É para você conquistar um grau de bem-estar financeiro, para que isso se traduza no seu grau de bem-estar da família, na sua vida. Quando você adquire uma dessas fobias, você acaba atrapalhando todo esse processo. E para analisar essas fobias e falar sobre como lidar com elas, eu convidei o psicólogo Argel Gonçalves. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Denise, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Você já imaginou, Argel, medo de ficar pobre, medo de ficar rico e medo de gastar dinheiro? Acho que a maioria das pessoas tem essa questão do medo de gastar dinheiro. Mas aí eu te pergunto, até quando? Tem pessoa que às vezes é só mão de vaca, não gosta de esbanjar. Até quando a pessoa é isso e aí já percebe que não é um transtorno mesmo, ela não gasta nem com o essencial e pode ser que isso seja um problema sério para ela. Quando a gente fala de fobias, a gente está falando do que a gente considera como um tipo de transtorno de ansiedade. Hoje em dia, na classificação, as fobias já têm ali estão dentro, dos transtornos de ansiedade. Então a gente tem o que a gente chama de ansiedade normal e ansiedade patológica. A gente entende que a gente está falando de um transtorno quando a gente percebe que a pessoa tem uma série de prejuízos na vida como um todo. Então isso vai afetar, por exemplo, tanto a vida financeira, às vezes a relação com o trabalho, as relações interpessoais, familiares. Então quando esse prejuízo ele é significativo, a gente começa a entender que já não é mais algo considerado como o normal, e sim algo que já está evoluindo para uma patologia. Quais são os principais sintomas desse problema? Talvez a pessoa que realmente tem sintomas aqui físicos mesmo, ela tem taquicardia, tremedeira, tem esse tipo de coisa, isso mesmo? Sim, sim. Então, geralmente, quando a gente fala de fobia, a gente está falando de é como se fosse um medo muito significativo, onde a pessoa vai sim ter essas reações e quando chegando a poder ter alguma crise. A crise é quando o nosso corpo chega no limite, né? A gente libera ali adrenalina, cortisol, né? São neurotransmissores e hormônios que vão afetar todo o nosso metabolismo. Então é esperado assim, taquicardia, sudorese, às vezes dor de barriga, dificuldade de respirar, a pessoa começa a ter aquela respiração muito afobada, ou às vezes até uma sensação de falta de ar, um sufocamento mesmo, às vezes dor de cabeça, tontura, visão turva. Então cada pessoa pode ter sintomas peculiares ou específicos, a depender de como ela vive, né, na pele ali a ansiedade. E o mais incrível é que são sintomas que se identificam com outros tipos de fobia, né? Ou seja, mas quando se trata de dinheiro, a gente pensa, às vezes as pessoas criticam, acham que é só uma pessoa, como eu disse, que às vezes é mão de vaca, mas não. Como que isso acontece? Às vezes é algum registro da história, um momento que ela viveu, por que uma pessoa, o que pode acontecer no histórico dessa pessoa que pode levar ela a ter esse tipo de fobia? Quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno mental, a gente entende que os transtornos mentais são multifatoriais. Então, a gente precisa considerar aspectos, né, de uma predisposição genética. Então, às vezes, quanto que ela libera, né, de adrenalina, quanto que os receptores ali nos neurônios são capazes de captar dessa adrenalina que o próprio corpo libera. Então, tem esse fator biológico, né? Mas, ao mesmo tempo, tem os fatores ambientais, os fatores familiares, culturais, até no que diz respeito ao nosso sistema econômico. Então, tudo isso
vai corroborar para o desenvolvimento de um transtorno mental. Então, a gente nunca vai falar de uma relação de causa e efeito. Olha, vivi numa família onde eu tinha pais que tinham essa dificuldade aí com dinheiro, né, eram avarentos, então eu vou desenvolver alguma coisa nesse sentido. Não necessariamente. Então, a gente precisa considerar sempre todo esse contexto. Mas sim, tem influência do ambiente, tem influência das nossas relações, mas também da forma com que a gente interpreta a realidade. Então, vamos pensar que desde que a gente nasce, a gente precisa, para sobreviver, né, entender o que esperar desse mundo. Então a gente começa a pensar, por que uma pessoa que nasce em determinado país vai falar daquele idioma específico, daquela língua? O bebê ele vai ali balbuciando, ele vai aprendendo, internalizando uma série de aprendizagens para entender como como ir se comportando, para ir internalizando alguns valores, algumas crenças, a gente chama de crenças centrais. Nesse processo, a gente desenvolve uma forma de enxergar. É como se fosse um óculos mesmo, cada um tem uma forma de enxergar a realidade. Então a gente tem uma visão sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre o futuro e sobre as outras pessoas. Então vamos pensar que eu cresci num ambiente onde eu fui ensinado que o mundo é um lugar muito perigoso. Muito provavelmente é esperado que eu tenha comportamentos para me proteger, porque eu posso me enxergar como uma pessoa inadequada, eu nunca vou saber como lidar aqui com esse mundo que é tão perigoso, as pessoas às vezes representam ameaça. E em relação ao futuro também, eu posso enxergar o futuro como incerto. Então a ansiedade é essa antecipação dos eventos futuros que vem muito acoplada com medo, que é essa liberação de cortisol e adrenalina que vai trazer toda essa alteração metabólica, né? Então vamos pensar que o ambiente vai influenciar, mas entra também as questões da cultura, né? Dos aspectos que a gente valoriza ou não na nossa cultura. Agora a gente fala como que lida com isso, como resolver isso, porque assim, a pessoa às vezes ela, não só para essa fobia, mas eu creio que para todas, né? Não só de gastar dinheiro, mas qualquer outro tipo de fobia. Mas falando nessa questão do dinheiro, ela tem que saber trabalhar com isso, talvez não obrigá-la, falar vamos esbanjar, que vai dar certo, você vai perder esse medo. Não é esse extremo também que vai levar ao sucesso, né? Não necessariamente. Então, como assim, a gente não entende, por exemplo, a crometofobia, que seria esse medo de gastar, como um diagnóstico formal. Então, assim, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que a gente chama de DSM, e o CID, que é o Código Internacional de Doenças, não reconhece a crometofobia, por exemplo, como um diagnóstico. Mas entendendo, né, a partir do grau de sofrimento do indivíduo, que pode ser ali um tipo de fobia e sintomas muito semelhantes, a gente categorizaria como uma fobia específica. Então, assim como o tratamento das fobias específicas, entraria ali em primeiro lugar a psicoterapia, especificamente falando a terapia cognitivo-comportamental, onde é ali trabalhada essas crenças, esses pensamentos, né, que vêm sobre a relação que a pessoa estabelece com o dinheiro, né, esse medo. Será que eu vou ficar, se eu gastar, será que vai me faltar depois? É sempre um pensamento muito catastrófico, né? E se eu não der conta de juntar dinheiro depois? E se um imprevisto acontecer, como que eu vou lidar? Então, a terapia cognitivo-comportamental vai trabalhar nessas crenças, que a gente chama de reestruturação cognitiva, mas ao mesmo tempo manejando esses sintomas através de técnicas comportamentais e terapia de exposição, que de modo acompanhado, gradativamente ir expondo a pessoa a situações onde ela precisa enfrentar esse medo, mas sempre de uma forma segura, né, regulando a pessoa, ajudando ela na regulação emocional, mas aos pouquinhos para o cérebro ir acostumando com aquela ideia. Então a gente chamaria isso, a técnica de exposição, ela causa o que a gente chama de extinção do comportamento. Extinguiria esse medo, esse pânico, que é essa resposta fisiológica desproporcional diante de uma situação que não necessariamente deveria causar esse pavor, né? Na prática, assim, antes da gente finalizar, para uma pessoa que tem esse tipo de medo, seria talvez aos poucos ela ir começando a comprar uma coisa diferente, a tentativa. Poderia ser, mas assim, especificamente falando, a exposição é muito importante que seja acompanhado de um profissional, porque senão a gente pode surtir efeito contrário, né? Se a gente se expõe de forma inadequada. Para além disso, a depender da avaliação, acompanhamento psiquiátrico, porque o corpo pode se desregular de modo a precisar de uma medicação. E aí, ademais, técnicas de respiração, de relaxamento, autoconhecimento
Exercício físico é fundamental para tratamento da ansiedade de modo geral, uma alimentação adequada, organização da rotina, tudo isso corrobora. Mas aí o tratamento ele é multifatorial, vai englobar tudo isso, né, geralmente. Entendi. Olha, se vocês quiserem conhecer um pouco dessas técnicas que eu ia até te pedir, mas a gente já está nessa reta final, tipo, no momento de fobia, de taquicardia, uma respiração adequada, essas coisas diafragmática. Então não vai dar para a gente ensinar direitinho como fazer, mas se vocês quiserem aprender, procura o Argeu que ele explica para vocês. Com certeza. Muito obrigada, viu, agradeço, pelas informações, por trazer todas essas dicas aqui pro pessoal, eu tá? Eu que agradeço, Vanessa. E nós vamos ficando por aqui. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem muita música, amanhã o programa é praticamente só de música. Eu espero vocês 10 para as 2 da tarde, nosso horário marcadinho. Um beijo enorme e tchau, tchau. Bom dia para vocês. Sejam bem-vindos ao Melhor da Tarde.